queria saber, nesse caso da Carla Zambelli, em que pé está isso? Né? Eu queria saber qual é o trâmite, porque tanto a senhora quanto outros parlamentares também falaram no pedido de cassação. Em que pé está isso? Como é que está o cronograma desse pedido de cassação de Carla Zambelli? Por hora, foi já protocolado o pedido de cassação, a gente protocolou ontem, que foi o primeiro dia legislativo, né, após o que aconteceu, e agora deve ir para leitura do presidente e escolha do relator. Isso tem um tempo, tem o trâmite legislativo, eu imagino que há inclusive outros projetos, outros pedidos de cassação que chegaram antes, que precisam ser lidos anteriormente, mas também tem a vontade política do presidente, que pode acelerar processos justamente pela urgência deles. E é o que nós vamos fazer na próxima semana, quando vai acontecer, né, uma reunião do Conselho de Ética. Estaremos lá, da bancada do pessoal, mas vamos conversar com outras bancadas. A gente sabe que o próprio PSB também entrou com o mesmo pedido, para pedir justamente essa agilidade, para a leitura do pedido e para a escolha do relator. E aí tem que ter um processo amplo de pressão, de negociação, para que o Conselho de Ética chegue à mesma conclusão que a gente, que uma pessoa como essa não pode seguir como parlamentar. Anteriormente, nos próprios inquéritos, né, das fake news, ela já havia sido identificada como uma das principais figuras, uma das principais parlamentares que organizavam e estimulavam os atos antidemocráticos. E o que aconteceu no dia da véspera da eleição, no último sábado, foi gravíssimo. Talvez o ato mais grave que tenha acontecido junto, claro, com Roberto Jefferson, que já teve uma atuação, já teve uma punição sobre ele. Ela é uma parlamentar eleita com muitos votos. Então ela precisa dar o exemplo para a sociedade e não o oposto disso, não usar o seu cargo como elemento de impunidade, né, de estímulo e de prática de ações violentas e antidemocráticas. Deputada, uma das primeiras missões de Lula é acabar com a fome no Brasil, né? Garantir o auxílio Brasil, não sei se ele vai voltar a mudar o nome para Bolsa Família, de R$ 600. Alckmin esteve há pouco no Senado, tendo contato ali com o orçamento que, segundo alguns ali, vergonhoso de que Bolsonaro mandou ao Congresso e as dificuldades. Coloca na manchete principal aqui, por favor, David, para a gente poder trazer aqui a notícia. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está propondo uma PEC justamente para aumentar os gastos e garantir o auxílio de R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil, que aqui já estão dizendo que vai voltar realmente a se chamar Bolsa Família. Não se discutiu nenhum valor, ficará para a próxima semana, disse o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que coordena o processo de transição. Mas eles estão falando da necessidade de uma proposta de emenda à Constituição, de um orçamento específico para essa transição e para garantir. Eu queria a sua opinião a respeito disso, Sâmia. Acredito que isso é plenamente possível e necessário, Fabiola. Ao longo do próprio governo Bolsonaro, a gente viu uma série de vezes o rompimento das regras fiscais. No auge da pandemia, por exemplo, em 2020, houve a suspensão generalizada para que se pudesse ter injeção de dinheiro de forma robusta, justamente para construir, na época, o auxílio emergencial, destinar recursos extraordinários para os estados e municípios para poder equipar os hospitais, enfim. A gente está, de certa forma, num momento de calamidade social, né? Então, essas regras precisam ser rompidas ou revistas. Eu defendo que de forma permanente, mas ainda assim, de forma emergencial, excepcional, isso pode e deve acontecer. E é urgente, porque a gente tem 2 meses para que a gente já inicie 2023 no outro estágio na sociedade, né, com o enfrentamento à fome, com o próprio reajuste do salário mínimo, que é algo que foi suspenso nos últimos 4 anos e é um dos principais compromissos de campanha, né, do programa do presidente Lula. Então, eu acredito que no próximo período isso precisa ser feito. Agora, Fabiola, eu acho que tem uma outra discussão que é para além dessa PEC que seja emergencial ou permanente de suspensão das regras fiscais, que tem a ver com o próprio orçamento secreto. É claro, os 20 bilhões não correspondem ao montante que a gente precisa para todos esses compromissos de campanha e compromissos com o Brasil, mas é uma indecência, é uma obscenidade que um valor tão grande do orçamento esteja nas mãos de deputados, de deputadas e sem nenhum tipo de transparência. A gente não sabe para onde vai, o quanto
cada parlamentar utiliza disso. Isso é grave, precisa ser E se revisto. O aí é Supremo muito, deve... é muito importante esse ponto, Sâmia, porque se o governo Lula resolver continuar com o orçamento, você vai ser a primeira a ser oposição nesse sentido? Mas sem dúvida, assim, sempre ficou bastante claro, a gente espera mesmo que se encontre uma saída, se não através do Supremo, que deve julgar em breve, ou que na própria Câmara se estabeleça, enfim, algum tipo de negociação possível para que isso seja revisto. Mas eu acredito que é uma obscenidade, como é que pode 20 bilhões de reais não ter nenhum tipo de transparência? A gente está falando de dinheiro público e de privilégio político, de alguns em detrimento de outros, por uma relação que se estabelece com o governo ou com o próprio presidente da Câmara. Isso não pode ir adiante. Eu sei, já foi noticiado, inclusive, que está se buscando saídas, né? Seja a institucionalização, a incorporação como emenda daquelas gerais, impositivas dos deputados, utilização de parte desses recursos para esses compromissos de campanha. Na minha opinião, o que deve ser feito é a suspensão. A RP9, que foi adicionada, não pode se manter. Mas, de todo modo, da forma como está, é óbvio que precisa ser revisto. E eu espero que, nessa discussão de transição de governo, isso seja um dos temas centrais. Pelo menos vai ser essa a atuação que o pessoal vai ter agora na CMO e depois no plenário, né? CMO é a Comissão Mista de Orçamento, que justamente vai definir, vai fazer esses ajustes necessários para o orçamento do próximo ano.